Das pirâmides, que parecem tocar o céu, até os microchips que cabem na palma da mão, existe uma força muitas vezes invisível que moldou completamente o nosso mundo: a engenharia. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada pela história dessa atividade humana incrível, das primeiras ferramentas de pedra até as cidades inteligentes do futuro. Tá, mas o que é engenharia, no fundo, no fundo? É bem mais do que só construir coisas, sabe? A gente pode pensar nela como a arte e a ciência de fazer a ponte entre o que a gente precisa e o que a natureza oferece. É usar o conhecimento para adaptar o mundo, para resolver problemas. É, sem dúvida, uma das coisas mais humanas que existem. E a grande pergunta que fica é: como é que essa ponte foi construída ao longo de milênios? Como foi que saímos de uma construção baseada na intuição, na tentativa e erro, para a ciência super precisa que hoje lança foguetes para o espaço? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Nossa viagem começa lá atrás, num tempo bem antes da ciência como a gente conhece. Uma era em que a engenhosidade era movida pela pura intuição, pela necessidade de sobreviver e, claro, por uma ambição que ergueu impérios inteiros. Foi ali que as bases de tudo o que viria depois foram lançadas. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. A gente vê as pirâmides alinhadas com as estrelas com uma precisão que até hoje deixa a gente de queixo caído. Depois, a gente avança para as primeiras estradas pavimentadas em Creta e finalmente chega na escala absurda da engenharia romana, com aquedutos que levavam água por quilômetros e quilômetros. E o mais incrível de tudo isso foi tudo feito sem os cálculos da física moderna. Era um conhecimento prático, profundo, passado de geração em geração. E então, a gente chega num ponto de virada, uma verdadeira ponte para o futuro. É o momento em que a engenharia começa a sua maior transformação. Ela deixa de ser um ofício baseado só na experiência para se tornar uma ciência de verdade, com base em leis e cálculos rigorosos. A arquitetura gótica é o exemplo perfeito dessa mudança. Pensa assim. Em vez de depender de paredes gigantes e super grossas para segurar tudo, os construtores da Idade Média sacaram que podiam usar a forma, com arcos pontudos e abóbodas, para direcionar o peso para o chão. E o resultado? Estruturas que pareciam desafiar a gravidade, altíssimas, super leves e cheias de luz. Foi um salto conceitual gigantesco. É também nessa época que a engenharia meio que se divide em duas. De um lado, a militar, que era focada em máquinas de guerra, fortificações, foi a primeira a ser chamada de engenharia. Do outro, a engenharia civil, focada em construir coisas para a vida em sociedade. Mas olha, apesar dos objetivos diferentes, as inovações sempre acabaram passando de um lado para o outro. E falando em transição, não existe uma figura que una tão bem arte, ciência e engenharia quanto Leonardo da Vinci. Ele não só desenhava máquinas fantásticas, ele realmente tentava entender de forma científica como elas funcionavam. Ele usava matemática para analisar as forças numa estrutura. É por isso que o método dele é visto como o ponto de partida da engenharia científica. Pois é, se Da Vinci plantou a semente, quem regou e fez florescer foi Galileu Galilei. Ele levou a coisa para outro nível, sabe? Ele foi estudar sistematicamente a resistência dos materiais, como as vigas se curvam com o peso. Basicamente, foi ele quem deu aos futuros engenheiros as ferramentas matemáticas para finalmente poder calcular com precisão, em vez de só confiar na intuição. E com essas bases científicas todas no lugar, o palco estava montado para a mudança mais radical da história. A gente entra agora na era das revoluções industriais, um tempo em que novas fontes de energia e novos materiais simplesmente refizeram a sociedade por completo. O ano de 1747 é um marco. É quando, lá na França, é fundada a primeira escola moderna de engenharia. Pela primeira vez, a engenharia virou oficialmente uma disciplina acadêmica, um campo de estudo sério. Essa formalização foi o combustível intelectual que a revolução industrial que estava prestes a explodir precisava. A primeira onda dessa revolução foi forjada em ferro e movida a carvão. O ferro deu ao mundo máquinas mais resistentes, ferrovias que cortaram continentes, pontes mais seguras. E o carvão deu vida às máquinas a vapor, que se tornaram o coração das fábricas e o músculo dos trens. Juntos, eles iniciaram uma era de crescimento industrial nunca antes vista. Logo em seguida veio a Era do Aço. A partir de 1860, novos processos tornaram possível produzir aço, que é bem mais forte e flexível que o ferro, em grande quantidade por um custo baixo. De repente, o que era impossível virou possível. As cidades começaram a crescer para cima com os primeiros arranha-céus e estruturas como a Torre Eiffel mudaram para sempre a cara do mundo. E por fim, a revolução do concreto armado. A ideia aqui foi simplesmente genial.
juntar a imensa resistência do concreto à compressão com a capacidade do aço de resistir à tração, ao esticamento. O resultado? Um supermaterial, forte, versátil, que virou a espinha dorsal de quase todas as grandes obras do século XX, de barragens gigantes a rodovias. E toda essa jornada de evolução nos traz finalmente para o mundo de hoje. Um mundo onde a engenharia chegou num nível de complexidade que era inimaginável. E com essa complexidade toda veio também uma responsabilidade gigantesca para quem trabalha na área. Para conseguir lidar com tanta complexidade, a engenharia literalmente explodiu em especialidades. Das mais clássicas, como mecânica e civil, surgiram campos totalmente novos, da engenharia nuclear até engenharia genética. Cada uma dessas áreas é um universo por si só, o que mostra o quão tecnológico e interligado o nosso mundo se tornou. E isso significa que o papel do engenheiro mudou radicalmente. Não é mais só sobre construir. Hoje, o profissional da engenharia é um planejador, um designer, um mediador, que precisa conectar tecnologia, recursos e as necessidades da sociedade. Essas pessoas se tornaram as arquitetas do nosso sistema econômico e social. E assim, a gente encerra com este desafio, que é fundamental. Depois de milênios acumulando o poder de transformar o planeta, a grande responsabilidade da engenharia hoje é esta: como promover o bem-estar de todo mundo, sem que para isso seja preciso sacrificar a consciência e a liberdade de cada um. Essa não é só uma questão técnica, mas a questão que vai definir o futuro que a gente está construindo.